Manos e manas, saudações. Boa noite, daqui o vosso mano Gica Tetembo para mais um vídeo gravado. Os algozes dos conflitos políticos, é assim que estamos a chamar. Mas na verdade é uma matéria sobre as vítimas dos conflitos políticos em Angola. Essa é a segunda parte. Portanto, nós ouvimos várias histórias de muita gente que foi morta, ouvimos histórias de perdão, ouvimos histórias de famílias que receberam a sua certidão, famílias que foram aconselhadas a irem dizer quantas pessoas morreram, discursos que houve exagero, mas há uma outra parte que ainda não falou. Aquele que tem que olhar na cara e nos olhos dos outros e dizer que penitenciar-se e dizer que nós fomos aqueles que tiramos as vidas dos outros. Vamos a fazer uma pequena matéria e trazer uma conversa sobre isso. A minha digina é Gica Tetembo. Subscreva e assina o sino das notificações aqui na página do Mano. Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão. Mano, não apaga a história, que a tua borracha não serve para apagar a história. Somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetemba nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi, nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vitor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo. Aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras de 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Olden Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetemba. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. O momento é este. Obrigado. E para mais um tópico, para mais uma matéria. Desta vez vamos falar dos algozes, dos conflitos políticos. Aquelas pessoas que foram dito, aquele fez mal no outro. Nós estamos todos a nos penitenciar. Estamos a vir dizer, eu perante ao público aqui já disse que eu sou fracionista. Assumo aquilo que fracionista sou eu. A ideia que o meu pai e os seus amigos tinham, teoricamente, eu achei que é uma ideia normal. De querer tirar quem está a levar o país num percurso errado. E para nossa sorte, a Lima Beco lança um livro sobre os rótulos do 27 de maio e que inclui Nito Alves. Aconselho você a ler este livro de João Talima Beco, um historiador que já escreveu também um livro, também sobre o MPLA. Este livro é muito bom, também é de Talima Beco. O MPLA perante assim. Talima Beco, filho adotado de Lúcio Lara, natural do Congo-Brazzaville. Ouve essa matéria. Portanto, vamos prosseguindo aquilo que tem sido o nosso programa. Vamos ouvir os discursos daqueles líderes que foram chamados e que motivaram os angolanos a pedirem perdão. O presidente João Lourenço relembra que é importante que todos os atores façam o mesmo e peçam perdão. Adalberto da Costa Júnior relembra-nos a nós todos o quanto a UNITA tem sido vocal e tem constantemente pedido perdão no povo angolano, não tem sido agora. Vamos à matéria e vamos trazer análises de grandes debates cerrados com a opinião do já falecido nosso irmão Raul Danda. Deus o tenha. Vamos à matéria. A minha digina é Gica Tetemba e te aconselho a ficar aqui no canal. Se subscreve ao sino das notificações e sem mais delongas,
Vamos ouvir o que é que o Presidente da República tem a dizer. O Presidente da República, João Lourenço, em nome do Estado angolano, pediu desculpas públicas e perdão à nação pelos trágicos acontecimentos que enlutaram o país a 27 de maio de 1977. Em mensagem dirigida à nação, o chefe de Estado disse não ser hora para nos apontarmos o dedo procurando os culpados, mas importa que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe cabe. É assim que, imbuídos deste espírito, viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias. O Presidente da República realçou que o pedido público de desculpas e de perdão não se resume em simples palavras, mas reflete o arrependimento sincero e a vontade de pôr fim à angústia que, ao longo destes anos, as famílias carregam por falta de informação sobre o destino dado aos seus entes queridos. A outros atores e participantes dos conflitos políticos, o chefe de Estado angolano encoraja igualmente a fazerem um pedido público de desculpas e de perdão. A história não se apaga. A verdade dos factos deve ser assumida para que as sociedades tomem as necessárias medidas preventivas para evitar que tragédias idênticas se repitam. O Presidente da República referiu ainda que a Comissão para a Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos tem vindo a trabalhar num ambiente de harmonia com os representantes de partidos políticos com assento parlamentar, com membros de organizações da sociedade civil e familiares das vítimas. O trabalho da Comissão, no quadro do processo de reconciliação nacional, é amplamente aplaudido e encorajado, mas deve ser contínuo, com o compromisso de todos em renová-lo para que se fortaleça e se consolide, segundo João Lourenço. Ficamos por aí, ouvimos as palavras do Presidente da República, a história não se apaga. Todos os autores são convidados a vir conversar e a falar abertamente sobre essa situação que aconteceu num tempo no nosso país em que houve exageros muito fortes, onde mulheres como Verinha e Nandi foram mortas, Tita Vale morreu, perdeu o bebê e muitos outros anônimos foram fatigados na condição quando olhamos para esse conflito do 27 de maio. Claro que tem a queimada da bruxa também no Partido UNITA, tem mais outras situações e tudo isso os atores são chamados a falar. Nosso foco hoje aqui virado é para os algozes, aqueles que os seus nomes, que supostamente nós sabemos que foram aqueles que participaram no lado de matar os outros. Há um ditado que se diz, e é um ditado católico, é um ditado religioso. Não podemos ter justiça e querer paz sem que se combata a injustiça. Para que haja perdão, tem que se acabar com a injustiça. Vamos lá deixar de estar a tapar pessoas e estar a guardar pessoas bandidas aí fora e fala e se despenitencia para que sejamos outras pessoas. O líder do maior partido da oposição também teve uma palavra a dizer e chamou-nos a atenção que anteriormente a UNITA já tinha falado sobre isso e continua sempre. Mais uma vez, Adalberto da Costa Júnior também aproveitou para pedir a sua desculpa. Vamos ouvir a matéria. Vamos ouvir a matéria. Nunca é demais dizer que a UNITA assumiu as suas responsabilidades perante a história. Na 16ª Conferência Anual da UNITA, em abril de 2001, o presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, pediu desculpas públicas e perdão por todos os seus erros, que constituem o passivo da nossa organização política, consubstanciados, entre outros, pelo desaparecimento físico das vítimas do conflito nas áreas de responsabilidade da UNITA. Este espírito de assunção de responsabilidades continuou, mesmo após o falecimento do líder fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. O general Lucamba Paulo Gato, nas vestes de coordenador da Comissão de Gestão da UNITA, o ex-presidente Isaías Samacuva, enquanto presidente da UNITA, e o atual presidente, que é a pessoa que vos fala,
reiteradas vezes endereçaram ao povo angolano pedidos de desculpas por tudo quanto de mal sucedeu ao longo do percurso de luta e resistência da UNITA para a conquista da democracia, da liberdade, em nome da paz duradoura que Angola carece. Hoje, aqui e agora, em nome da UNITA, venho humildemente dirigir mais uma vez às vítimas dos conflitos, ao heroico povo angolano e a Deus, um pedido sincero de desculpas pela nossa parte de responsabilidade neste conflito. Um pedido sincero de desculpa pela nossa parte nesses conflitos. Tendo isso falado entre os dois líderes dos maiores partidos políticos envolvendo nessa coisa toda, nós só temos que mover para frente. O caminho que a gente está a mover é para um caminho de paz. É para que as coisas se solidificam e para que não haja mais porquê e aquele aponta o dedo no outro. Se esse é assim, então que venham os debates, que venham as razões, que venham as situações que levou a este povo estar separado. Ficamos numa ilha onde fomos fotografados, todos nós divisionados uns nos outros lados, e agora temos que meter todos juntos. E o motivo do trabalho é metermos todos juntos e pormos uma pedra no passado. Então que venha um debate sobre essa situação das vítimas dos conflitos. Vamos ouvir uma voz também muito bem autorizada na sociedade angolana, Filomeno Vieira Dias Lopes, num debate muito forte, onde vai fazer parte disso o falecido Raul Nanda. As vítimas dos conflitos políticos de Angola, parte 2, os algozes. Vamos continuar com a nossa matéria. Vamos então trazer aqui para ouvir as falas de Filomeno Vieira. Vamos à primeira fala de Filomeno. Muito boa noite, Milker. Boa noite aos meus colegas do painel. Bom, isto foi mais ou menos... os conflitos começaram no terceiro trimestre de 1975. Nós tínhamos algumas divergências políticas e a forma de solução destas divergências era através da violência. Naturalmente que para nós, e sobretudo para a juventude do meu tempo, que viveu a luta anticolonial, portanto, aqui no país, e esta forma de solução de resolução de conflitos pela violência, naturalmente não estava no nosso horizonte, não é? E havia contradições políticas. Eu demiti-me de alguns cargos em que estava no MPLA, e o Reginaldo fazíamos parte da comissão diretiva. Demiti-me da comissão diretiva, demiti-me do Luanda, demiti-me do Departamento de Organização de Massas Nacional, do MPLA também. Mas por que se demitiu? Exatamente pelas contradições que nós estávamos a observar e pelos problemas que existiam. Nós não concordámos, por exemplo, com os fuzilamentos que se verificaram, que o MPLA na altura fez a militantes seus, nomeadamente o Souto Maior e outros. Tínhamos divergências políticas, não é? Agora, divergências políticas são naturais, não é? O problema é que foi escambando para a violência e isto começou a ser insustentável. Naquela altura começaram a ser presas já, e é preciso que se reconheça isso, pessoas dos comitês Amica Cabral, um grupo no qual também eu militava. Era um grupo integrante naturalmente no MPLA, mas porque defendíamos uma certa linha, a linha da democracia popular, as pessoas começaram a ser presas, não é? Por exemplo, o Abel Fontes Pereira, não é? Que tem o nome do mais velho Abel Fontes Pereira, o pai do Fontinhas, o Cirgado, o Solonhé, penso que o Matadi também, o Dr. Deima também foi preso nessa altura. Isto aí por volta de setembro, não é? Eram pessoas que trabalhavam no MPLA, algumas no Departamento de Organização de Massas Regional. E que, portanto, Matadi e Daniel no Sim. E que, portanto, era inconcebível que divergências internas, não é?
resvalassem por uma violência desta natureza. Inclusive também há mulheres, a Major, a Ana Major, não é? Também foi presa nessa altura. Portanto, é evidente que havia um contexto político muito frenético no seio do MPLA, havia várias linhas que se conflituavam, mas não houve mestria da parte da direção de tentar resolver isto na base do diálogo, na base da discussão, até porque grande parte de nós éramos jovens e, portanto, tínhamos todos boa vontade, apesar dos erros que podíamos ter, dos desvios também que podíamos ter, mas estávamos todos empenhados com boa vontade para poder encontrar soluções para Angola. Nós, por exemplo, defendíamos a necessidade de uma Conferência Nacional no MPLA para definir os novos objetivos estratégicos. O programa mínimo e o programa maior do MPLA naquela altura, do nosso ponto de vista, já não correspondiam àquela etapa. Era preciso, perante a emergência da independência, precisar melhor os objetivos estratégicos para termos um caminho claro de que é que devíamos fazer. Esta nossa oposição foi formalmente aceita. Eu tive uma conversa com o Presidente Agostinho Neto nessa altura, numa altura em que nós lançámos um texto teórico sobre democracia popular e democracia nacional, e os setores da direção do MPLA ficaram um pouco irritados pelo facto de termos lançado esta reflexão, porque era uma reflexão, é um documento com que ainda podemos apresentá-lo. E na discussão que eu tive com o Presidente, ele estava de acordo. Disse-me, camarada Filomeno, vamos fazer a conferência, sim, porque eu vou defender um certo ponto de vista, vou defender a democracia nacional. E eu disse, camarada Presidente, vou defender a democracia popular. Portanto, mas não havia interesse da parte da direção, efetivamente, na discussão destes problemas. Isto criava ainda mais clivagens. A forma de resposta foi a prisão, não é? Por exemplo, Abel Fontes Pereira foi para o CIR de Benguela, salvo erro, e lá foi preso. Foi preso e depois acabou por morrer no meio de conflito, na altura em que morreu Cassange, porque eles foram libertos exatamente na altura em que a coluna sul-africana subia. E pronto, o povo pediu para eles defenderem. O Estado-Maior do MPLA naquela altura, embora tivesse discutido com o povo que devia fazer a defesa, depois retirou-se, efetivamente, e eles acabaram por ficar e acabaram por ser mortos, não é? Então, tudo isto criou uma certa fração. Eu tentei discutir, quer com o Presidente Neto, quer com o Nito Alves também, estes problemas para parar com a repressão, não é? Parar com a repressão, que era necessário parar com a repressão naquela altura, mas pronto, não tive ouvidos. Eu fui forçado, inclusive, a sair de Angola naquela altura, já não presenciei sequer a independência nacional. Mas, portanto, o problema é sempre o mesmo, a incapacidade de, perante conflitos políticos, não é? Podermos encontrar soluções fora da violência. Não é? Aí é que está o ponto fundamental. Portanto, e nessa altura, então, por questões políticas, já pessoas tinham sido presas, e estamos a falar de antes da independência, não é? Onde houve, naturalmente, também outras prisões e pessoas até que desapareceram e que até hoje não se sabe delas, não é? Isto começou por aí. Acabamos de ouvir mais uma coisa. Dr. Filomeno Vieira Dias Lopes, nessa nossa passagem às vítimas dos conflitos políticos, estamos aqui a abordar a segunda parte. A segunda parte origina de um vídeo que eu já tinha feito nas redes sociais, então estamos aqui a falar na segunda parte.
Sem mais delongas, vamos já para a outra parte. Quando se fala das vítimas de vingança, há quem vai buscar a morte desse daquele. Muitos dos casos algozes não querem falar, têm medo que haja vingança, têm medo que as suas famílias sejam perseguidas. Então, daí é que esse problema continua nesse lado e essas pessoas não conseguem chegar ao público e se beneficiar. Mas há quem no meio desse debate, também como o Dr. Filomeno Vieira Dias, não disse, isso de vingança não corresponde muito à verdade. Ele conta a história da família dele e que nos ilustra bem como é que é essas situações de vingança. Vamos ouvir mais uma vez o Dr. Filomeno Vieira Dias a falar sobre a morte do seu irmão e como Filomeno Vieira Dias eu conheço muita gente que perdeu as suas famílias e não quer vingança. Tudo isso está-se a pôr no sentido de defender aqueles que são escritos ao gozo. Ninguém pode sair defendido dessa situação. O Estado assumiu o seu erro e nos avisou e nos disse a todos aqueles que estão nisso para nos apresentar. O Estado Alberto da Costa Júnior falou e explicou dos anos sucessivos, desde 91, que a UNITA tem, desde 2001, que a UNITA tem estado a pedir perdão sobre esse assunto. Sem mais delongas, vamos ouvir mais um pouco o que é que Filomeno Vieira Dias Lopes tem a dizer sobre essa situação. Não sai daí, fica aí. Está convidativo e ainda nem sequer começamos. Vamos ouvir Filomeno Vieira Dias Lopes a falar um bocado sobre essa situação da vingança. Nós vamos ter que fazer um tratamento de boa análise das causas e não há medos. Vou dar um exemplo. Eu não conheço caso nenhum de alguma vítima destes conflitos ter andado atrás do indivíduo da segurança do Estado, de um político e de matá-lo, por exemplo. Não conheço. Até hoje. Conheço casos que hoje ainda se verificam. Que somos mesmo tolerantes. Pois, exatamente. Não, o que eu conheço casos de pessoas da segurança do Estado que morrem por conflitos internos na própria segurança do Estado. Mas, em relação às pessoas, e não é porque as pessoas têm medo ou isso, porque o importante aqui é as pessoas perceberem os fenómenos. Ninguém vai atrás daquele que matou o seu familiar. E há histórias interessantes. Mas com esta por exemplo, na minha família, o meu irmão que foi assassinado, não é? Uma das pessoas que esteve implicada nisso foi o general Dembo, que estava naquela altura no Mexico, não é? Faleceu. Mas há uma história interessantíssima. Armando Dembo. Uma história interessantíssima. Que depois houve conflitos também naquela zona. Toda a sua família foi depois albergada por uma tia minha que é madre. Não é? E que depois ali aquela família chorou, não é? Porque percebeu o que é que tinha feito. Ninguém da minha família foi atrás da família Dembo ou de outra família qualquer. Não é isto que está em causa. Mas este sentimento, aquele choro, aquele perdão, representou muito. Representou muito. Mas a pergunta que eu faço agora é sobre se nós estamos preparados, digamos, para esta agenda do Presidente, fazer um perdão espiritual nacional sobre todos esses factos que marcaram negativamente a nossa vida. O Presidente anunciou coisas muito boas. O que me parece é que depois não vamos conseguir chegar aí ao cerne da questão. Porque nós não podemos, sem que o grupo técnico e científico trabalhe, começar a tirar conclusões do que é que isto deverá ser. Isso é a formação do Dr. Calais. Eu acho que neste grupo, eu penso, primeiro eu penso que esta comissão devia ter uma dimensão diferente. Qual era o modelo? Não digo o grupo técnico. Eu acho que uma comissão interministerial e depois com pessoas que vêm de fora é insuficiente. Isto não é um problema de governo. Isto é um problema nacional que devia ser assumido pelos três poderes. Mas a comissão é transversal, creio que estão lá... A comissão interministerial minimiza, com o ministro à cabeça, minimiza. E nós sabemos que aqui Angola exonera-se com muita facilidade. E, portanto, podemos perder um bocado o fio à meada. O juiz, se calhar, deveria ser uma personalidade um pouco mais equilibrada para estar... Como foi na África do Sul com Desmond Tutu. Exatamente, para estar neste papel. Ou uma grande personalidade da sociedade civil ligada à Igreja, não é? Devemos ter a coragem
a coragem de começar a buscar alguma equilíbrio. Exatamente. E tem finalidades com esse perfil para poder... Com certeza, por amor de Deus, tem. Então, Mas também a Comissão é... 2 pontos aí avançados por Dr. Filomeno Vieira Dias Lopes. Vamos só por partes. Nós vimos a matéria e vamos ter mais observações. Mas olha para esse detalhe muito importante. Por isso é que eu fui buscar esse vídeo para nós continuarmos a refletir e a pensar. Pensa comigo, Panguiano. O Dr. Filomeno Vieira Dias Lopes tem o seu irmão que faleceu nessa situação. E quando se diz as pessoas querem fazer vingança, é um dos motivos que, na minha opinião, para se proteger esses algozes, aqueles que foram as pessoas que fizeram vida negra e que arrancaram a vida dos outros. E o Dr. Filomeno conta uma história real, porque isso é importante para quem escreve livros, para quem faz programas, para quem quer documentários, para quem é ativista, tem que contar histórias que são factuais. E ele conta que o tal fulano que matou o irmão dele, a família dele se encontrava num sítio de Sarilho, e a madre que o salvou é da parte da família do Filomeno Vieira Dias Lopes, do Dr. Filomeno. E tinha ali aquela madre também, podia não lhe estava, não vou lhes abrir a porta, porque fizeram vida a cara no meu sobrinho, mas não. A família chorou e mostrou arrependimento. O Dr. Filomeno disse, é aqueles choros, é aquele arrependimento que vai nos fazer ir para frente. E eu também acredito muito nisso, porque, afinal de contas, o perdão, estou a dizer que estamos perdoados, sobretudo numa situação dessa, de metralhar, de tirar a vida dos outros, de fuzilar. Vê como é que o Dr. Filomeno conta, e é a mesma história de Diolinda Rodrigues. O MPLA tem aqui uma faceta muito mal. Ele conta que alguns indivíduos, ele citou o nome dele, que foram detidos e que foram deixados numa zona em que os sul-africanos iam subir, e soubemos como é que o MPLA do Agostinho Neto era punidor. Lhes deixaram ali porque sabiam que os sul-africanos iam lhes matar. E mataram. A Diolinda Rodrigues lhe mandaram ir num caminho onde sabiam que iam ser raptados pela FNLA. Porque a Diolinda Rodrigues dizia que os intelectuais do MPLA roubavam, eram gatunos. Isto é uma verdade. É isso que o MPLA também não quer discutir, está a perceber? Mas vamos a outra matéria, é o Mano Gica Tetemba, é uma reflexão em torno daquilo que são, aquilo que estamos a conversar, os conflitos, está a entender? Ouvimos aqui várias opiniões, vamos ouvir ainda o que é que o Raul Danda tem a dizer no nome da UNITA, para depois então terminarmos com uma pequena conversa, mas que aponta mesmo o dedo também aos algozes. Não sai daí, fica aí. Vamos ouvir então um pouco o nosso já falecido irmão Raul Danda. E Angola para todos. Eu sou das pessoas que penso que, de facto, e já houve vozes, tal como dizia um bocadinho o Mário, de pessoas que achavam que nós não devíamos partir apenas do 11 de novembro de 1975. Porque esses conflitos, aquilo que aconteceu naquela altura, nas proximidades do 11 de novembro de 75, é consequência daquilo que foi sendo o comportamento dos movimentos de libertação antes. E nós tínhamos problemas. Isto primeiro seria mutilar a nossa própria história, porque se nós quisermos ter uma história verdadeira, que tem de ser contada, que tem de ser produzida, nós não podemos olvidar nada, não podemos pôr nada de parte. Essa questão dos conflitos começou muito antes da nossa independência. Houve problemas entre a UPA, portanto a UPA e a FNLA, no seio da UPA, que ocasionou a saída dos Alexandre States, os Tupasses e outros. Houve problemas entre a FNLA e o MPLA, houve problemas no seio do próprio MPLA, revoltas ativas, revolta de leste, etc, etc. O Filomeno esteve um bocadinho aqui a relatar alguns factos. Houve uma série de problemas. Estávamos aqui quando o Amílcar abria este programa, falava do 27 de maio.
houve situações que ocorreram, houve entre o MPLA e a UNITA, com as pessoas que morreram no Pica-Pau, houve aquela questão das bruxas que nós tivemos também na Jamba, houve a Sexta-feira Sangrenta, enfim, houve uma série de coisas. Até agora há pouco tempo houve aquela situação que ficou muito mal explicada, que é a situação que ocorreu no Monte Sumi, por exemplo. Calupeteca. E nós, esta situação surge sobretudo... Não entra dentro deste plano de homenagens. Não. Entre 75 e... Pois, exato. Não, mas estamos a falar desses conflitos. Contextualizar, exato. Os conflitos que até existem até agora, e muitas vezes porque nós próprios angolanos não temos tido a capacidade de dialogar. Este é que é o grande problema. Porque Raul Danda em Cabinda, que existe muito antes da independência do país. Nós temos hoje um problema que temos que cuidar, temos que tratar, que está ligado às lundas. E se nós não tivermos capacidade de dialogar, vamos varrendo o lixo para debaixo do tapete, não é? Mas vamos tendo esses conflitos que depois a gente faz de contas que não existem, mas afinal existem, e cria-se uma série de problemas. Desde logo, eu julgo que uma das coisas que está na base dos conflitos que nós tivemos é sobretudo a exclusão também. Porque nós não conseguimos olhar para os outros como iguais, não é? E temos esta dificuldade. Por exemplo, nós chegamos à independência e portanto a FNO e a UNITA achava que os do MPLA são comunistas, são isto e aquilo, os do MPLA achavam que os outros são lacaios do imperialismo, são capitalistas e que o socialismo é bom, mas nenhum de nós teve a humildade de perguntar a este povo que nós representávamos o que é que era bom para eles, o que é que eles queriam. Portanto, ninguém. E então cada um de nós achava que podia trazer aquilo que é o seu saber, aquilo que é a sua vontade, e chegar e largar por cima de Angola e as coisas prosseguirem. Nós tivemos Alvor, já que se falou do Alvor, o Mário falou do Alvor. O Alvor reconheceu 3 movimentos de libertação, mas nós tivemos a implementação do Alvor foi praticamente um nado morto. Portanto, nós tivemos depois, o acordo foi violado. E nós tivemos envolvimento, infelizmente Portugal não foi muito sério, não foi muito honesto no manuseamento desta situação. Devia ficar um mediador que estava a entregar o país que tinha colonizado. Burros de merda! Mas isso não aconteceu, houve envolvimento de pessoas, como o caso de Melo Antunes, do Hotel Saraiva de Carvalho, de Rosa Coutinho, que depois também se davam ao luxo de dizer o que era melhor para Angola, quem é que era melhor para Angola, etc. E isso depois foi confessado por eles próprios, enfim. Houve uma série de situações que foram surgindo. E esta questão de Alvor leva a que, portanto, a violação do acordo de Alvor, o não cumprimento do acordo de Alvor, leva a que depois nos entrássemos numa situação terrível, numa situação de conflito, e que depois as coisas começaram a fugir-nos das mãos. E caímos na rede daquilo que eram os blocos de então. Então, de um lado do leste, do lado do ocidente, uns estavam alinhados de um lado, outros do outro lado, e eles depois manipulavam a coisa, portanto, da sua forma. Falou-me da questão da UNITA. Portanto, o que eu acho, e é isso que eu respondi, nós temos de estar a dizer, deixa-me dizer que essa questão, por exemplo, fala-se muito dessa questão das bruxas, por exemplo. O que está em causa não é se morreu uma pessoa, se morreram 20, se morreram 7. O que está em causa é que morrer uma pessoa não é bom, é mau. E o Dr. Savimbi foi, portanto, em junho de 1984, na Jamba, dizia publicamente que aquilo não tinha sido bom, que portanto, aquela atitude não tinha sido boa. Na 16ª conferência, o Dr. Jonas Savimbi também falava da questão dos passivos que nós temos no partido e que precisamos de resolver. Em 2002, a própria Comissão de Gestão, na voz do deputado Lucamba Gato e também depois do general Numa, pediam desculpas ao país por causa daquilo que tinha acontecido. Muito recentemente, o próprio Dr. Samakuva, enquanto presidente da UNITA, também exprimiu-se nesse sentido. E justamente para poder dizer que
Infelizmente, os conflitos que nós tivemos levaram a vida inutilmente de angolanos. E é uma coisa que, de facto, nunca mais se devia repetir neste país. E nós devemos olhar... que eu iria colocar era se, portanto, essas pessoas estão identificadas e se vão beneficiar, portanto, também da certidão de óbito. Não, em absoluto. Se a UNITA fez chegar, digamos assim, uma relação nominal dessas figuras à Comissão. Tal como dizia o Mário, esta Comissão está a trabalhar, portanto, está a seguir etapas, não é? Relativamente ao seu trabalho. Nós queremos que de facto toda a gente, nós temos estado, a direção da UNITA tem estado a conversar com as famílias e giza um plano para poder, digamos assim, tratar destes passivos, resolver as pessoas... O próprio Dr. Jonas Savimbi teve direito à certidão de óbito? Não percebo? Jonas Savimbi teve direito à certidão de óbito quando morreu em 2002? Bom, Jonas Savimbi, o problema de Jonas Savimbi já é... político também, está dentro deste programa de homenagem. Foi, portanto, como sabe, o federal foi feito há relativamente pouco tempo e isto é um problema que ficou resolvido. Há outras pessoas cujos problemas também vamos esperar que também se resolvam. Obrigado, Reginaldo Silva. Qual é o comentário que faz a propósito destas... Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão. Mano, não apaga a história que a tua borracha não serve para apagar a história. Somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetemba nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi. Nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vítor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo. Aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras de 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Oldo Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetemba. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. O momento é este. Obrigado. Aqui, mais uma vez, estamos a continuar este nosso programa de trazer as diferentes análises para podermos então ver e analisar bem aonde é que nós andamos nesta senda de querer perdoar e não haver justiça. E aí, nisso, tem havido uma conversa muito forte, como vocês já ouviram, as várias opiniões. Ouviram a opinião de Raul Danda, falecido há alguns anos, mas conta porque este vídeo foi partido de uma conversa logo do princípio, quando o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, aos 46º aniversário do seu partido, falou novamente sobre o seu partido, sobre as desculpas que iria pedir sobre essa situação do 27 de maio. Daí gerou um debate na TVzinho em que se convidaram pessoas de várias franjas. Esteve lá Mário Pinto de Andrade do MPLA, e esteve também o Filomeno Vieira Dias Lopes do Bloco Democrático, naquele tempo a coadjuvar com a Casa CE, e teve também Raul Danda, que era vice-presidente do Partido UNITA, e tivemos também lá o jornalista Reginaldo Silva, que vai trazer uma temática que se bate com isso, com a situação dos algozes. Temos que ter em mente que Reginaldo Silva, quando do 27 de maio se deu da intentona, ficou preso porque estava trabalhando no Jornal de Angola e tinha uma sua agenda que tinha colocado uma determinada coisa que ele escreveu, e por causa daquilo Reginaldo Silva acabou por ser preso 2 anos no 27 de maio. Deus, o Zambi o salvou e Reginaldo Silva não foi morto na mão daquelas pessoas que estavam a matar qualquer pessoa desenfreadamente, pessoas que tinham uma vontade grande só de tirar a vida dos outros. Nós ouvíamos que eles queriam encostar as pessoas no paredão, encostar na parede mesmo para fuzilar. Vamos ouvir Reginaldo Silva para podermos então bazar e
continuamos a analisar outras matérias. Minha digina é Tetemba. Estamos juntos. Eu acho que nós ainda não estamos, eu sinto que ainda nós não estamos preparados, ou pelo menos alguns de nós no quadro da sociedade angolana, ainda não estão preparados para esta aproximação. Eu acho que ainda existe muita tensão, por exemplo, na questão do 27. Na questão do 27 sente-se, eu ainda sinto isto, né? Passaram-se 43 anos, mas as pessoas ainda não conseguem, sobretudo os que estão de um lado e os que estão do outro, ou que estiveram, já não existem lados na questão do 27. E, portanto, esta aproximação também dificulta as coisas, porque, por exemplo, as pessoas que estiveram do lado da repressão, ao nível da DISA, ao nível mesmo do próprio partido, do MPLA, hoje ainda não conseguem reconhecer que efetivamente as coisas foram erradas. Não devia ter sido assim. Isso. Não, estamos a falar dos agentes. Já uma declaração do grupo político já reconheceu isso. Não, isso é a parte formal, se quisermos. Mas aí na nossa parte direta da cidadania, não existe. Há pessoas ainda. O ambiente ainda não foi criado. O ambiente não foi criado, esse ambiente de aproximação. Pode criar este ambiente. Mas a ideia é essa. O ambiente há pessoas ainda. Isso é que está falando do abraço, né? A reconciliação e o abraço. Bom, essa história do abraço, da reconciliação. Mas o que eu sinto no ar, Mário, e os presentes, é que de facto nós não temos ainda este clima. Quer dizer, a coisa ficou de tal forma. As vítimas, quando vier acontecer, a coisa ficou de tal forma. A questão do 27. Vai ser diferente também. A questão ficou tão dentro de nós que hoje nós ainda temos medo uns dos outros. Medo de dizer, olha, aquele foi da DISA, ou foi não sei de quê. É para cuidar com a coisa, porque tudo isto ainda não passou. 43 anos ainda não passaram, ainda não resolveram este problema. O problema psicológico, o terror foi tão grande, que nós ainda hoje temos... Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não me sinto à vontade, se calhar, ao lado de algumas pessoas. Original. Aquele medo, o medo interno. Quer dizer, quem passa 2 anos na cadeia de São Paulo, isto nunca passa, né? Por mais que uma pessoa hoje faça. Eu disse aqui no início que vamos nos reconciliar, mas você tem a ideia que não podemos esquecer os factos. Por isso é que a ideia de lutarmos por essa reconciliação, no conceito de nós termos uma efetiva paz. E os algozes. Que esses acontecimentos nunca mais voltam, né? Que a juventude, hoje nós estamos a reconciliar, mas damos um exemplo. As gerações atuais, que vão ser as gerações do futuro, é isso que eu sinto, os erros da nossa geração, não voltem. E que preservemos o Estado de Direito, que isso é que é fundamental. E nessa senda uma coisa que é importante. A aproximação não existe ainda. Não existe. Eu sinto isto em relação à questão específica do 27. Por causa dos traumas, são muito profundos. Não, quer dizer, efetivamente não houve essa aproximação. Não houve. Cada um está na sua barricada. Esta comissão, de facto, está a fazer algum trabalho. Está a aproximar. As pessoas estão indo lá. Tem ido lá. Houve muitas discussões e tem havido um equilíbrio, né? Mas ainda há muito trabalho a fazer nesse sentido. No sentido da confiança, dizer, não, o 27 pertence efetivamente ao passado. Nós sabemos que até no discurso político houve falhas graves durante a gestão passada. Ainda se falava do 27 de maio como um fantasma. Não queremos repetir. Há uma coisa, Reginaldo, também. Reginaldo. Há uma coisa. Mas há uma coisa que vai ser necessário fazer. Em que as questões do passado se perduram. Não é? E é este salto. Portanto, o que esta comissão pode ajudar é efetivamente ajudar a refazer o sistema político que nós hoje temos, que ainda permite este ambiente de temor. Porquê? Porque quer o 27, quer os outros casos, as outras pessoas, trouxeram problemas, consequências. Primeira consequência, o medo. Medo. E o medo é uma consequência. Mas o medo foi parte do passado. Não, mas de facto não façam isso. É o MPLA que gosta de mentir isso. O medo ainda persiste. Estão a usar o medo para matar as pessoas. Como então? Eu acho que... Manos e manas, ouvimos aí as palavras, ouvimos as conversas, ouvimos as dicas todas. Para um resumo, muitas das vezes esses vídeos caem no esquecimento, mas a gente vai lá buscar para trazermos, para você lembrar, afinal de contas, como é que as coisas funcionam. Ouvimos na conversa no fim o que é que o Reginaldo da Silva questiona. Afinal de contas, estamos a perdoar quem?
Estamos a perdoar o quê? E nem conhecemos os perdoados. Essa justiça sem injustiça, essa justiça que não, essa justiça que ninguém sente. Recebemos a certidão, mas as pessoas que causaram a injustiça estão em vida. Vêm também ao público pedir perdão. Vêm se humilhar perante aqueles que vocês durante muito tempo massacraram. Mas olha, bem verdade que o MPLA não se desliga daquela sua molécula da maldade. Ainda hoje temos jovens angolanos presos porque confrontaram ideias que estão erradas. Temos jovens a emigrar, a fugir do país e temem a sua vida porque podem ser mortos por aquele administrador, porque aquele senhor está a funcionar mal. O que é que nós queremos? O MPLA está a caminho de 50 anos, não pode continuar com esse comportamento de partido. Para vocês que são do Move Angola, que continuam a prosseguir os jovens angolanos que vivem fora de Angola e que temos batido na mesa com relação aos problemas do nosso país, nós estamos aqui. Cota William Tonetti, nós estamos contigo. A minha digina é Gica Tetembo. Fico por aqui e até a próxima. Não esquece, assina o sino das notificações e subscreve aqui no nosso canal. Um abraço, estamos juntos e até a próxima. Muito obrigado por estarem aqui e tirarem um tempo para ouvir então a nossa explanação desta situação. Esse é o vídeo da segunda parte. Os algozes do 27 de maio.